Fala pessoal, beleza? Hoje vou falar de 5 impressoras 3D para vocês que querem iniciar na impressão 3D sem gastar muito nesse ano de 2021. As impressoras 3D que indicarei nesse vídeo, vocês iniciantes estarão muito bem servidos. São impressoras já consagradas e que recentemente receberam algum upgrade do fabricante. Todos eles procurando melhorar os seus produtos que já eram bons, mas fazendo acertos pontuais indicados muitas vezes pela comunidade, deixando seus produtos ainda melhores. Todas as impressoras por mim selecionadas foram limitadas ao preço de $240. Mas dólares? Sim, dólares. Aqui nesse vídeo vou mostrar os preços em dólares, pois nossa moeda ultimamente está bem desvalorizada e com uma oscilação muito grande. Então, em dólares fica mais fácil de chegar a um limite de preço e será um vídeo que estará atual por um longo tempo. Então vamos a elas. A primeira delas, ou melhor dizendo, a quinta opção da nossa lista, é a Homers Tevo Tarantula Pro. Essa é uma impressora bem consagrada no meio e que também possui um ótimo preço e custo-benefício. Nesse momento, ela encontra-se na faixa de $230. Eu particularmente acho a Tevo Tarantula uma das impressoras 3D mais bonitas dessas de baixo custo e que tem qualidade. Os principais diferenciais dessa impressora são a sua qualidade de impressão, a sua estrutura é toda em alumínio, o que traz uma melhor rigidez na impressão e, consequentemente, mais estabilidade em sua impressão. A área de impressão da Tevo Tarantula Pro é de 235 por 235 por 250 e a sua fonte é bivolt. Ela vem em formato de kit, ou seja, vem completamente desmontada e vocês terão que meter as mãos nas ferramentas para deixá-la funcionando. Essa impressora não possui nivelamento automático e nem sensor de fim de filamento, mas isso são características que têm sido implementadas nessas impressoras de entrada recentemente, e como a Tevo Tarantula é uma impressora um pouco mais antiga, ela ainda não possui esses recursos. As demais características da impressora 3D Homers Tevo Tarantula Pro são a tecnologia de impressão FFF, resolução de impressão mais ou menos 0.05 mm a 0.35 mm, espessura da camada de 0.1 a 0.3 mm, modo de conexão online e offline, velocidade de movimento de até 250 mm por segundo, velocidade de impressão de 60 a 150 mm por segundo, diâmetro do bico 0.4 mm, temperatura de trabalho da extrusora máximo de 240 graus, temperatura de mesa máximo 70 graus, material da mesa alumínio, diâmetro do filamento 1.75 mm. Alguns iniciantes podem ter um pouquinho de dificuldade, pois a impressora vem completamente desmontada. Ela vem em kit, onde você terá que montar quase que completamente a impressora, o que não é tão ruim, pois dessa forma você terá um maior conhecimento da máquina. Ela também tem um ótimo custo-benefício, não é nada difícil você encontrá-la com preço ainda menor, na faixa dos $199. E por ser um pouco mais antiga, ela não possui nem sensor de fim de filamentos e nem nivelamento automático. Tem muita gente que vai ficar com raiva de mim agora, mas a quarta opção dessa lista é a Creality Ender 3 Pro. Essa aqui é a impressora queridinha de todos os hobbyistas e aqueles que estão iniciando na impressão 3D. Essa é uma impressora de uma marca muito consagrada no mundo da impressão 3D e que é a impressora de entrada de muita gente devido à sua qualidade e o seu preço, que no caso dessa aqui, que é a Ender 3 Pro, está na faixa dos $240. Mas se optarmos pela Ender 3 simples, digamos assim, veremos que é bem mais em conta, na faixa dos $200, mas deixa de ter alguns itenzinhos, algumas melhorias. As principais características da Ender 3 Pro são a sua estrutura metálica em alumínio, superfície de impressão magnética removível e flexível, o que permite retirar facilmente as peças impressas da mesa de impressão, retorno à impressão, ou seja, ela consegue continuar a impressão em caso de quedas de energia, e a sua placa-mãe é de 32 bits. A área de impressão dessa impressora é de
220 por 220 por 250 mm e a sua fonte de alimentação é bivolt. A Creality Ender 3 Pro vem em kit, ou seja, vocês também terão que meter as mãos nas ferramentas para deixá-la funcionando. Apesar de a sua mesa ter capacidade de atingir até 110 graus Celsius de temperatura, a temperatura máxima recomendada para o uso com a manta magnética é de 60 graus Celsius. Caso necessite de uma temperatura superior, o ideal é usar vidro removendo a manta magnética. As demais características da impressora 3D Creality Ender 3 Pro são tecnologia de impressão FDM, resolução de impressão mais ou menos 0,05 mm, espessura da camada de 0,1 a 0,3 mm, modo de conexão online e offline, display LCD, velocidade de movimento de 150 mm por segundo, velocidade de impressão de 0 a 180 mm por segundo, o recomendado é a velocidade máxima de 90 mm por segundo, diâmetro do bico 0,4 mm, temperatura de trabalho da extrusora máximo 255 graus Celsius, temperatura da mesa máximo 110 graus Celsius, material da mesa de impressão magnético e a sua base de alumínio, diâmetro do filamento 1,75 mm. Por ser uma das impressoras mais queridas da impressão 3D, ela possui uma comunidade muito grande e ativa. Você terá que montá-la, pois ela vem completamente desmontada, então você gastará entre 1 e 2 horas para deixá-la funcionando. É uma impressora que vocês não terão dificuldades para encontrar suporte ou qualquer peça de reposição para ela, pois pode ser encontrado tanto no Brasil quanto em lojas chinesas devido à sua popularidade. Por ter uma comunidade muito ativa, existem dezenas de melhorias desenvolvidas pela comunidade que pode deixar a sua Creality Ender 3 Pro ainda mais robusta. Se você está gostando desse vídeo até aqui, já vá deixando o seu joinha. A terceira opção da nossa lista é a impressora 3D Anet ET4. O principal diferencial dela é o preço, hoje é abaixo dos $200, o que é um ótimo preço para uma impressora 3D que possui as características que ela possui. As principais características da impressora 3D Anet ET4 são a sua tela colorida touchscreen, sensor de fim de filamento, nivelamento automático da mesa de impressão, gatilho para inserção de filamento de metal, placa-mãe de 32 bits, sua estrutura é toda metálica e o mais interessante, ela consegue continuar a impressão de onde parou em caso de quedas de energia. Sua área de impressão é de 220 por 220 por 250 mm e ela tem a sua fonte bivolt, mas para alterar para 110 volts você terá que abrir a base da impressora para realizar a troca da voltagem diretamente na fonte. Não é nada muito difícil, mas cabe aqui essa observação. Uma grande vantagem dessa impressora para vocês iniciantes é que ela já vem pré-montada, ou seja, vocês não terão muita dificuldade para montar essa impressora que, segundo dizem, é possível deixá-la pronta para uso em apenas 10 minutos. As demais características da impressora 3D Anet ET4 são a tecnologia de impressão FDM, resolução de impressão mais ou menos 0,1 mm, espessura de camada de 0,1 a 0,3 mm, modo de conexão online e offline, display LCD 2,8 polegadas touchscreen, velocidade de movimento 150 mm por segundo, velocidade de impressão entre 20 e 150 mm por segundo, a velocidade recomendada é entre 30 e 60 mm por segundo, diâmetro do bico de 0,4 mm, temperatura de trabalho da extrusora máximo de 250 graus, temperatura de mesa máximo 100 graus Celsius, material da mesa alumínio e vidro temperado, diâmetro do filamento 1,75 mm, controle de software idioma inglês e chinês. A Anet ET4 é uma impressora super fácil de montar. Acredito que a sua comunidade ainda esteja em formação, mas por ser uma marca muito reconhecida no meio, acredito que não vai demorar muito para ter uma grande comunidade ativa. O melhor dela é o seu custo-benefício. Todas as peças de reposição podem ser encontradas facilmente nas lojas chinesas sem dor de cabeça, e essa máquina em operação é bem silenciosa, além de possuir várias características de impressoras muito mais caras. A segunda opção da nossa lista é a Longer LK4 Pro. Essa é uma impressora de uma marca consagrada na impressão 3D e que também possui um ótimo preço e custo-benefício.
Nesse momento, ela encontra-se na faixa dos $230. Os principais diferenciais dessa impressora são o sensor de fim de filamento que pausa a impressão e possibilita o retorno de onde parou, retorno da impressão em caso de queda de energia, toda a sua estrutura é metálica, drivers que proporcionam uma impressão mais silenciosa, os TMC2208 e tela colorida de 4.3 polegadas e sensível ao toque. A área de impressão dessa impressora é 220 por 220 por 250 mm e a sua fonte de alimentação é bivolt. Essa impressora vem em formato de kit, ou seja, vocês também terão que meter as mãos nas ferramentas para poder montá-la, mas é uma montagem bem mais simples, pois a maioria das peças que compõem a base já vem pré-montada, necessitando de pouco tempo de montagem para deixá-la funcionando. Essa impressora 3D não possui nivelamento automático, então você terá que realizar esse nivelamento manualmente. As demais características da impressora Longer LK4 Pro são a tecnologia de impressão FDM, resolução de impressão mais ou menos 0.1 mm, espessura da camada 0.1 a 0.4 mm, modo de conexão online e offline, display LCD 4.3 polegadas touchscreen, velocidade de movimento até 180 mm por segundo, velocidade de impressão até 180 mm por segundo, o recomendado é uma velocidade entre 60 a 80 mm por segundo, diâmetro do bico 0.4 mm, temperatura de trabalho da extrusora máximo de 250 graus Celsius, temperatura da mesa máximo de 100 graus Celsius, material da mesa alumínio e vidro temperado, diâmetro do filamento 1.75 mm. A impressora 3D Longer LK4 Pro possui um ótimo custo-benefício. É uma impressora de uma marca já bem conhecida no mundo da impressão 3D e que fabrica ótimas impressoras 3D. A grande vantagem dela para os iniciantes é que a montagem dela é bem mais simples, fazendo com que as pessoas novas no mundo da impressão 3D realizem essa montagem em pouco tempo e possam usufruir rapidamente de seu novo brinquedinho. A Longer, por ser uma marca conceituada no mundo da impressão 3D, possui uma comunidade grande e ativa. Então, vocês iniciantes não terão dificuldades em conseguir suporte caso surja dúvidas na hora de usar a sua impressora 3D, ou até mesmo realizar upgrades. Se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva! Aqui em nossa primeira opção temos a Tiltress Bluer 3D Printer. Essa é uma impressora relativamente nova no mundo da impressão 3D, ali de meados de 2019. Eu gosto muito do layout dessa impressora 3D, acho a sua estrutura muito bonita. Os principais diferenciais dessa impressora são os seus esticadores de filamentos para os eixos X e Y, placa-mãe de 32 bits, drivers que proporcionam uma impressão mais silenciosa, os TMC2208, sensor de fim de filamentos, retomada da impressão em caso de quedas de energia, ventilação do filamento pós-extrusão duplo e turbo e tela sensível ao toque de 4,3 polegadas touchscreen. A área de impressão dessa impressora é de 235 por 235 por 280 mm, a maior de todas que foram indicadas aqui nesse vídeo, empatando apenas nos diâmetros da mesa com a Tevo Tarantula Pro. Mas voltando a Tiltress Bluer, a fonte de alimentação é bivolt. Essa impressora também vem em formato de kit, então é mais uma que vocês terão que meter as mãos nas ferramentas para colocá-la em funcionamento. A sua montagem não é muito complexa devido às suas poucas peças soltas, mas levará de 1 a 2 horas para colocar tudo em funcionamento. As demais características da impressora 3D Tiltress Bluer são a tecnologia de impressão FDM, resolução de impressão mais ou menos 0.2 mm, espessura da camada entre 0.1 e 0.4 mm, modo de conexão online e offline, display LCD de 3.5 polegadas touchscreen, velocidade de movimento de 100 a 300 mm por segundo, velocidade de impressão de 20 a 200 mm por segundo, diâmetro do bico 0.4 mm, temperatura de trabalho da extrusora máximo de 260 graus Celsius, temperatura da mesa máximo de 100 graus Celsius, material da mesa alumínio, diâmetro do filamento 1.75 mm, controle do software, idiomas inglês, chinês, francês, espanhol, alemão, coreano e russo.
É uma impressora 3D para iniciantes e com ótimo custo-benefício. Vocês terão que ter um pouquinho de paciência para montá-la, mas nada que seja extremamente complicado. É uma impressora que possui uma comunidade menor do que as demais, mas que depois de 2 anos de existência, acredito que já possui uma comunidade relativamente grande e ativa. Bom pessoal, chegamos ao fim do nosso Top 5 impressoras 3D para vocês que querem iniciar na impressão 3D e recapitulando, falamos das impressoras Tevo Tarantula Pro, Ender 3 Pro, Anet ET4, Longer LK4 Pro e Tool-Trees Bluer. São ótimas impressoras para você começar e que já possuem recursos antes encontrados somente em impressoras bem mais caras. Como vocês sabem, eu tenho uma Anet A8, que me atende muito bem no que eu preciso, mas pretendo em breve adquirir pelo menos uma ou 2 impressoras dessa lista. Só estou vendo se esse momento pelo qual estamos passando acaba rápido para que nossa moeda possa se estabilizar e possamos comprar produtos fora com preços melhores. Se vocês possuem outras opções em mente, deixem aí nos comentários. Deixe aí a sua lista de impressoras as quais você acha que vale a pena. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações. E também não deixe de nos acompanhar nas outras redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todas elas WS Games. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.